Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, que refere-se à lição de número 4, que tem por título Jesus multiplica pão e peixe. E aqui, quando nós observamos a leitura diária, as leituras diárias referente a estas lições, nós estaremos aprendendo sobre o propósito da multiplicação em suas mais diversas formas. E é um texto, né, um dos milagres do Senhor Jesus Cristo, é um texto que vem falar muito conosco sobre a provisão, sobre a multiplicação, sobre a fartura de modo geral, e que isso está relacionado a várias áreas das nossas vidas. Então, nós temos lá como referência, lá em Gênesis 1:28, que vai dizer assim. Eu quero ler o 27 também, só para a questão de contextualizar aqui, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Meus irmãos, esse texto sagrado, relacionando ele com a lição que nós estaremos estudando, que fala sobre a multiplicação, quando nós olhamos aqui, nós vemos que a ordem do Senhor foi para que nós sujeitássemos, foi para que nós frutificássemos, para que nós multiplicássemos. E aqui entra dentro da questão do casamento, da construção da família. E esse é um tema que eu tenho observado que a nossa sociedade atualmente cada vez mais tem destruído estes valores. E às vezes muitas dessas teorias, muitas dessas ideias vão entrando devagarzinho no meio de muitos crentes, em muitos lares. E o inimigo, o propósito dele é realmente destruir, é realmente escravizar as pessoas. Então, a partir do momento que se tem uma sociedade que nós temos visto hoje, o quanto as pessoas, né, não podemos generalizar, mas tem criado uma aversão pelo casamento, tem visto o casamento como algo que te prende, como algo que destrói a sua felicidade, como algo que te impede de usufruir da vida, de aproveitar a vida. E eu tenho visto muitas pessoas que têm essa visão distorcida sobre o casamento. E o casamento foi uma instituição deixada por Deus, é sagrado, é algo que nós precisamos, vamos dizer assim, inculcar na mente dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Hoje, quando você tem a oportunidade, às vezes, de conversar com adolescentes que estão lá no mundo, eles vão dizer para que casar, para ser infeliz, para ter alguém para quem eu tenha que dar satisfação da minha vida. Ou às vezes o inimigo tem feito pior ainda, tem tornado os casamentos descartáveis e as pessoas estão se separando por conta de qualquer coisa e as pessoas estão se esquecendo da palavra do Senhor e têm deixado o inimigo minar aquilo que é precioso, aquilo que é sagrado. E aí nós entramos no segundo ponto, que é a questão de filhos. Às vezes você conversa e escuta a pessoa falar: eu não quero filhos porque vai me atrapalhar a sair, vai me atrapalhar a curtir a vida, porque filho dá trabalho, porque eu não vou dormir direito à noite. E as pessoas estão focando nisso aí e o inimigo está alimentando, porque ele quer mesmo que a humanidade pense dessa forma, ele quer destruir o projeto de Deus que inicia-se lá no livro de Gênesis, quando ele diz, né? Nós temos aí o 27, criou o homem, né? A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou,
E depois, quando Deus os abençoa e disse frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a terra. E o inimigo tem vindo sutilmente com a sua semente, fazendo até muitos crentes crerem que casamento é fadar uma pessoa à tristeza, à infelicidade, é você se submeter a algo que não vai te trazer alegria, não vai te trazer paz, que ter filhos é muito trabalhoso, que vai atrapalhar a sua vida profissional, que vai atrapalhar o seu lazer, que vai atrapalhar você ter uma vida prazerosa com as coisas que este mundo oferece. E aí o inimigo vai semeando, 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 para que ele possa destruir o projeto que Deus tem para esta humanidade. Mas que nós possamos refletir nesta palavra, para que nós possamos trazer isso para as nossas vidas, para que nós possamos preocupar em orientar os nossos filhos, os nossos jovens, para que eles tenham o desejo de construir uma família dentro dos padrões da Bíblia Sagrada, para que eles enxerguem os filhos como bênçãos, como herança do Senhor, como flechas, que o Senhor nos dá a oportunidade de estar ali educando aquela criança, criando aquela criança nos caminhos do Senhor. Então vamos estar atentos para que o inimigo não venha com essas vãs filosofias destruir aquilo que é a preciosa semente que está plantada em nossos corações. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os nossos pastores, os irmãos comentaristas, os meus colegas que fazem esta leitura diária. Que Deus abençoe a cada um de vocês.